Aleluia. Graças a Deus. Quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja tão preciosa. Obrigado por esse povo fiel, leal. Essa igreja viva, que vive a prática da palavra de Deus. Eu declaro a semente da palavra de Deus incorruptível, caindo em bons corações e dando muitos frutos. Pai, eu declaro, Senhor, eles crescendo, Deus, sendo avivados a cada dia. Pai, no nome de Jesus, sendo influência aonde eles forem, em nome de Jesus, que a fé, Deus, que habita em nós, possa alcançar a muitos com a salvação em Cristo Jesus. Eu declaro crescimento sobre a nossa igreja, avanço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Rafa e Dani, eles estão em Porto Alegre, e meu coração muito grato por essa oportunidade que eles me deram de ministrar a palavra. Todas as vezes que nós ministros subimos aqui para ministrar, o nosso coração de fato é grato, né? Porque eles enxergam em nós aquilo que às vezes nem a gente consegue enxergar, mas a gente consegue se submeter e ser mais que vencedor naquilo que a gente se propõe a fazer. Amém? Então gere expectativa na palavra, porque certamente você sairá daqui carregando muitas coisas em Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só preparar aqui. Eu, claro, não sou preparado para dar uma aula demonstrativa, mas a gente vai falar hoje sobre fundamentos da fé. Aleluia! E esses dias o pastor Rafa pregou a respeito. Nós estamos vivendo no momento a respeito do Rema, e eu quero de fato inspirar você a fazer a sua matrícula no Rema. Sabe, queridos, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja em 2019, o pastor Rafa olhou para mim e para a Márcia e disse: vocês precisam fazer o Rema. Com o olho dele brilhando, falando isso para nós. E nós rapidamente pegamos essa direção e fomos fazer a nossa matrícula lá em Caxias. A nossa escola ainda não tinha aqui em Bento Gonçalves, e nós fizemos a nossa matrícula e estudamos 2 anos em Caxias do Sul com aquele povo maravilhoso, com aquela escola maravilhosa, né, que tanto nos abençoou. E eu posso te dizer que 24 anos vivendo dentro do Evangelho, eu vivi e vivo e vou viver coisas em Deus que eu jamais pensei em experimentar, por conta da revelação da palavra que me foi colocada, me foi exposta. Querido, se você pela fé pegar a palavra de hoje, eu tenho a certeza de que você vai viver grandes coisas em Deus. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus não te chamou para viver uma vida em pequenez, mas Deus te chamou para viver como Ele é grande. Você também nele é grande. Você também pode romper em tantas coisas, viver grandes coisas em Deus. Você crê comigo, querido? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria começar indicando alguns livros que para mim a respeito da fé são maravilhosos. O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Esse livro é fantástico, eu já li esse livro. Ele vai te inspirar a ter uma vida de fé. Queridos, uma vida de fé é praticamente uma vida de vivência de um super-herói. Sabe por quê? Porque você carrega um poder dentro de você. Coisas que aos olhos humanos são impossíveis, como o próprio Gabi comentou agora há pouco aqui, o impossível se torna possível para nós. Há poder na nossa palavra, nós vamos falar disso a respeito, porque nós cremos no coração e confessamos com a nossa boca. Amém? Então, outro livro maravilhoso, eu tive o prazer de conhecer esse homem pessoalmente, Scott Webb, God's Able. Quem lembra dessa frase participou da conferência, né? E ele dizia muito isso, God's Able, Deus é capaz. Deus é capaz. Queridos, nós servimos, nós somos filhos de um Deus maravilhoso que tudo pode. Tudo pode. Se você parar para pensar, você vai entender que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo ao 3º dia habita em você. Habita em você. Então, em Deus nós podemos todas as coisas. Amém? Para nós, que deixa eu falar, as portas se abrem. As coisas são facilitadas. Sabe por quê? Nós somos altamente favorecidos por Deus. Nós somos filhos, nós carregamos o poder, nós temos a fé em Cristo Jesus. Amém? Esse livro de Scott Webb chama Agarrando o Espírito da Fé. Que nessa noite eu declaro, você agarra o Espírito da Fé.
e viva grandes coisas. Eu declaro orações que você tem feito por conta da fé que você está exercendo. Essa semana você vai experimentar grandes coisas em Deus. Aleluia, aleluia, oh glória, Deus é bom demais. E eu queria apresentar esses 2 livros aqui, quem conhece? Esses livros aqui, como a Inalda disse tão bem, eles mudam a vida da gente. Porque primeiro é a palavra de Deus escrita aqui. Mas sabe, homens de Deus foram muito inspirados. Kenneth Hagin foi muito inspirado em montar o Rema. Mas homens de Deus vêm aprimorando, vêm trazendo conhecimento, mediante a revelação da palavra de Deus. E queridos, para você adquirir esses 2 livros, você precisa correr hoje. E fazer a sua... 2 não, são 4 na verdade. Você precisa correr e fazer rapidamente a sua matrícula. Como a Inalda mesmo disse, 30% não vai acontecer novamente. É hoje. Então não perca a oportunidade. Mas será mesmo que muda a vida da gente? Eu posso te garantir que os que estão fazendo, os que estão se formando, e aqueles que já se formaram no Rema, pode dizer para você o quanto essa palavra mudou as nossas vidas. Aleluia! Então, não perca essa oportunidade. Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a fé é uma posição. Nós decidimos viver em fé. Sabe, as pessoas às vezes pensam assim, mas... Até o Gabi ministrou, bem guiado, e ministrou falando aqui um pouco. Você olhou a minha pregação lá em casa, né, cara? E aí assim, ele falou a respeito, não importa como está a sua conta bancária, como está a situação, a notícia tal, a notícia assim, assado. Nós temos a fé, e de fato, a fé é uma posição da qual eu não saio dela. Nós decidimos crer. Não importa, mas espera aí, será que Deus falou mesmo? Mas será que eu posso contar com aquela pessoa? Será que vai dar certo o trabalho que eu vou fazer? Será que dá certo o negócio que eu vou abrir? Mas será que vai dar certo se eu for negociar tal coisa? Será que vai dar certo se eu for dar aquela palavra para alguém? Vai dar certo talvez se eu entrar num determinado departamento? Vai dar certo se eu for para essa igreja e criar raiz aqui? Queridos, a fé é uma posição. Se você estiver nessa posição de fé, crendo em Deus, as coisas certamente serão beneficiadas para você. Nós agarramos o espírito da fé e com ele corremos. Aleluia! Com ele nós corremos. Oh querido, queria te convidar por favor a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Esse texto maravilhoso. Hebreus capítulo 11. Que alegria ver a nossa igreja cheia. E nós aqui com expectativas, para receber da palavra de Deus. Amém? É muito bom, é muito bom. Queridos, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, enquanto você está abrindo Hebreus 11, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu já estava vivendo no Evangelho há muito tempo, vivendo grandes coisas, e eu vivia pela fé muitas coisas que eu vivia com o Senhor, em família. Mas sabe uma situação bem engraçada quando eu cheguei aqui, e o pastor Rafa, ele ria tanto de mim a respeito disso, que todas as vezes que eu ia fazer uma oração, você concorda que todo mundo tem que ser gentil? Não é verdade? Todo mundo tem que ser educado. Então a gente vai para uma pessoa, a gente pede alguma coisa. Por favor, pega essa cadeira para mim. Não é verdade? A gente é assim. E com as pessoas de casa, as pessoas do trabalho, isso faz parte da educação de todos. E muito mais nós que somos cristãos. Mas olha que interessante. A respeito da cura, por exemplo. Vocês olhando para Jesus. Alguém aqui já viu Jesus orando por cura e dizendo assim: Pai, por favor, cura este cego agora, e se for da tua vontade? Olhando para a Bíblia que nós conhecemos, você já viu Jesus fazer isso? A minha oração era assim, sempre era assim: Pai, por favor, era sempre uma clemência, algo que eu clamava: Deus, se der certo, faz isso. Era um sofrimento a minha oração, no sentido de que eu até cria, mas ao mesmo tempo eu descria. Porque eu acabava anulando a minha própria oração. Porque eu fazia com fé, mas ao mesmo tempo eu não cria que Deus era capaz de fazer. E vocês entendem, a gentileza, a educação, ela continua. Claro que sim.
Mas Jesus, Ele já conquistou muitas coisas para nós. Nós precisamos entender que pela fé, pelo Espírito da fé, nós agarramos aquilo que já foi conquistado para nós em Cristo Jesus. É pelo Espírito da fé que nós fazemos isso. Então, não é clamando por isso, ou exigindo, mas é pegando. É pegando. Mais para frente vou dar um exemplo a respeito disso. É muito tremendo, isso é muito poderoso, porque às vezes parece meio que na contramão. As pessoas, elas complicam muito o que é ter uma vida em fé, que às vezes se torna tão distante, a ponto de, isso é para o pastor. Isso aqui é para os líderes. Isso aqui é para o fulano de tal, que tem todos os títulos, faculdades e coisa arada. Queridos, a fé é para todos. A fé é para todos nós. Existem níveis de fé, isso é uma verdade. Mas depende, eu vou falar disso aqui também, depende daquilo que você se expõe. Amém? Aleluia. Você abriu em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, olha isso, e a prova das coisas que não vemos. Vai para o 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então está dizendo aqui, olha só que coisa. Nós precisamos nos aproximar em Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de fé. É necessário que eu creia. Como eu falei agora, eu não posso começar uma oração já não crendo. Que oração é essa? Então a gente crê, a gente acredita, a gente sabe que Ele está nos ouvindo. E é por isso que eu oro. É por isso que eu creio, é por isso que eu aplico fé. É por isso que eu exerço a minha fé. E o mais, sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais bonito que você possa cantar, ou arrumar uma cadeira, ou pregar, ou consertar alguma coisa, fazer alguma coisa, isso é muito bom. Isso é uma grande bênção. Mas sempre talvez vai ter alguém melhor do que você fazendo isso. Pode ser, não, eu tenho certeza que tem gente que canta muito melhor que nós aqui. Muito melhor, toca muito melhor que o Janderson. Brincadeira, Janderson, toca bem pra caramba. É brincadeira, toca muito bem, uma benção. Mas olha só, não é verdade? A gente faz uma comparação. Laboriel, você conhece? Não conhece o Laboriel, não é possível, um baixista. Quem conhece o Laboriel aqui? Levanta a mão. Meu Deus. O Janderson vai atrás desse homem, Janderson. É bom demais. E olha só. Toca como ninguém. E já é um senhor de idade, não é? Um baita senhor de idade. E eu sei que tem pessoas que podem fazer coisas muito melhores. Mas querido, não é isso que vai só chamar a atenção de Deus. Não é o meu cantar bonito, o meu grito. Alguma coisa que eu possa fazer pode até chamar a atenção. Porque é bonito sim. Mas a Bíblia está falando o que agrada a Deus é a minha fé. A minha fé é o seu dia a dia. Como é o seu dia a dia com a sua fé? Como é quando você acorda? A primeira coisa que você fala, ai que droga, vou ter que ir para aquele trabalho. Ou você fala, peraí, hoje é uma oportunidade que eu tenho para exercer minha fé. E grandes coisas vão acontecer. Tem alguém aqui que é vendedor? Levanta a mão para eu ver. Olha quantos vendedores nós temos, que grande bênção, né? Declaro abundância sobre a vida de vocês. Eu também sou vendedor. Queridos, se tem uma coisa que vendedor tem é fé. Meu Deus do céu, é ou não é verdade? André, às vezes no começo, na metade do mês, André falou, André, como é que está o mês? Já bati a meta. Eu falei, o quê? Metade do mês essa mulher já bateu a meta? Não é? Olha que bênção. Se isso não for fé, né, André? Dando as carreiras no corredor da empresa, eu não sei o que é. Então assim, nós vendedores temos fé. Queridos, a gente está terminando o mês, gastando as energias, já vendendo. Passou o dia seguinte, você tem que ter fé de novo. E para vencer, e para correr. É um exemplo, mas a nossa vida é uma vida de fé. Sabe, a adversidade vem para todo mundo. Talvez um filho seu tenha ficado em algum momento doente. Quantas vezes eu e minha esposa nós exercemos fé para que a cura se manifestasse? Com o espírito da fé eu agarrei a cura. Muitas vezes sem entendimento.
Por isso que é importante a gente se expor à palavra, é importante a gente buscar conhecimento, é importante a gente se associar com pessoas da fé. É importante a gente ter essa conversa, é importante esse ambiente. É importante o ambiente da sala de aula do Rema. Em nome de Jesus é muito bom. Queridos, guarda essa frase, pastor Rafa. A fé é o poder que materializa o invisível. Seu pastor falou isso. Vou ler de novo. A fé é o poder que materializa o invisível. É exatamente o que fala aqui, é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você está vendo Deus agora aqui? Deus está aqui talvez por conta de um arrepio que você sentiu, ou porque você crê? Ou porque você crê que Ele habita dentro de você? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós somos essa geração. Aleluia, aleluia. Deus é bom. E sabe, a palavra fé vem da palavra grega pistis, que significa convicção na verdade de algo. Olha isso. E o que seria esse algo para nós? Para mim, esse algo é Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. É a convicção de que eles existem, é a convicção de que habita em mim, é a convicção de que eu fui salvo do inferno e eu sei para onde eu vou. Queridos, existe uma diferença, talvez as pessoas assim vão questionar. Tá, mas com essa palavra ou sem essa palavra, eu vou para o céu? Claro que vai. Mas você pode ir de primeira classe. Você pode ir de econômica ou de executiva. O que você precisa? O que você quer? Ter uma vida em abundância, como Jesus falou, ou viver debaixo de miséria? Numa religiosidade? Nós somos da fé, queridos. Jesus não passou por tudo aquilo para que a gente não tivesse uma vida em abundância. E sabe de algo mais? E João 10,10 diz que Ele nos dá vida e vida em abundância. Aleluia. Meu Deus, eu estou igual a Dani falando sem ler. Eu preciso ler. Meu Jesus. Vamos lá. Todos nós temos fé. Todos nasceram com uma medida de fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. Você está recebendo aí? Aleluia. Deus é bom demais. Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Todos nós temos uma medida de fé. Você já conheceu alguém, por exemplo, que talvez não faça parte do seu convívio cristão, mas é cheia de fé? Alguém, a gente conhece alguém que fala assim, não, vai dar certo. Às vezes, quantas vezes muitos de nós passamos às vezes por uma situação difícil, e aquela situação que é uma batalha na mente, fala, meu Deus, eu tenho que crer, eu creio, eu tenho a palavra. Aí alguém vem do seu lado, que nem é da nossa igreja, pega e fala assim para você, não, cara, vai dar tudo certo. Acredita que vai dar certo. Então, queridos, todos temos medida de fé, mas cabe a nós aumentar a medida de fé que temos. Não é verdade? Amém? Olha só, e como é que eu posso aumentar a minha fé? Existe um meio de aumentar a fé? Durante muitos anos, teve gente que já olhou para mim e fez assim, ó. E é o que está fazendo agora, né? Sabe que durante muitos anos eu orava pelas pessoas assim, meu Deus, em nome de Jesus, aumenta a fé dela agora. Em nome de Jesus, aumenta, recebe. Claro, eu estou exercendo a minha fé, eu não vou julgar isso. Mas sabe, a Bíblia nos dá um caminho para que isso aconteça. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Oh, glória. Vão abrir duas situações, mas abre primeiro em Lucas. É uma situação bem interessante aqui para a gente meditar. Lucas capítulo 17.
Sabe quem pediu para aumentar a fé deles? Os apóstolos pediram para Jesus aumentar a fé deles. A gente vai ler isso aqui agora. Lucas 17, de 5 a 6, diz: os apóstolos disseram ao Senhor, e está em exclamação para mim aqui, ó: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, pequena, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ele parou em algum momento e falou assim: claro, vem aqui, reúne os 12, circulinho aqui, vem cá, faz um círculo, eu vou soprar sobre vocês agora a fé, vocês vão receber fé demais agora. Foi isso que aconteceu, o texto está dizendo? Ele falou: peraí, vocês precisam ter. Ele não falou receber, ele falou: vocês precisam ter. E olha o que o texto diz agora, por favor, abra comigo. Há uma resposta para isso. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Bem gaúcho, Romanos capítulo 10. 10, 17. Eu amo falar 10. É igual o bar, né? Não tem coisa mais gostosa. Pessoal, como é que é a linguagem? Cara, se tem coisa mais gostosa para falar é bar. Bar serve para tudo, né? É muito bom. Mas olha o que diz Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outras versões falam: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, como vão aumentar a minha fé? Você pode olhar ao seu redor? Dê uma olhada ao seu redor. Olha que coisa linda essa igreja. Mas é exatamente isso. É estarmos nesse ambiente, nos expondo a palavra, recebendo a palavra de Deus, que nós aumentamos a nossa fé. Eu declaro, cada vez que você se reunir, cada vez que você ler a palavra, se você se expor a um livro como esse, você receberá mais da porção de fé sobre a sua vida. Em nome de Jesus, crescimento, porque você está se expondo a essa palavra. Amém? Aleluia. Sabe que uma frase que eu ouvi muito legal: uma das funções da fé é envergonhar o impossível. A gente falou disso agora no louvor aqui. Uma das funções da fé é envergonhar o impossível. Queridos, pega isso. Eu não sei o que você tem para resolver amanhã, às 8 da manhã, 7 da manhã. Eu não sei qual desafio você tem, mas carregado de fé você vai estar. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E sabe, a fé também tem os seus inimigos. Um dos inimigos da fé, eu vou citar apenas 3 aqui, tá? É o medo. Perdão, vou falar dele também, mas o primeiro que eu coloquei é a dúvida. Mateus 21, você não precisa abrir. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé, olha mais uma vez, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te, atira-se no mar, e assim será feito. Eu não sei qual montanha está agora se opondo a você nesse momento. Como diz o André Valadão, não sei qual muralha está à sua frente. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, é pela fé. Nós declaramos: montanha, sai, lança-te ao mar. Muralha, cai agora, em nome de Jesus. É enfermidade, vai embora. É miséria, vai embora. Oh, é doença, vai embora agora. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Tiago 1,6 diz: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma hora eu creio,
Será que eu creio? Será que eu não creio? Ah, mas aquele dia funcionou, mas será que vai funcionar de novo? Não dá. Nós temos fé. E nós rompemos em Cristo por isso. Amém? Aleluia. Outro inimigo da fé é o medo. João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, e nem tenham medo. O próprio Jesus falou. Queridos, é uma paz que o mundo não entende. É uma fé que exercemos na contramão de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Mas nós exercemos fé, nós não temos medo, nós não temos dúvida. Nós avançamos nisso. Amém? Outro inimigo da fé é a ansiedade. Sabe uma palavra que a gente gosta muito de trocar aqui? Por exemplo, eu aprendi isso, eu uso isso, e eu sempre, quando eu posso, eu ensino as pessoas, eu corrijo as pessoas. Pastor Rafa faz muito disso. Eu estou ansioso para tal coisa acontecer. Eu procuro dizer, eu estou com expectativa. Você pode dizer comigo, eu estou com expectativas. Aleluia. É muito melhor, porque eu não fico debaixo de ansiedade, mas eu gero expectativas em Deus. Amém? Aleluia. É isso aí. Aleluia. Ansiedade, o inimigo da fé. Filipenses 4, de 6 a 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, diga excede, todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, a paz de Deus que excede o entendimento. Teve gente talvez que parou do seu lado e falou assim: como é que você consegue lidar com isso? Como é que você tem essa paz em meio a esse turbilhão, em meio a tantas coisas? A gente pode falar tantas coisas, né? É óbvio que a gente vai falar de Jesus, mas olha, deixa eu te falar um negócio. Tem um lugar que eu estou indo, tu precisa conhecer. É lá no Licor Sul. Tem uma igreja lá que eu estou ouvindo uma palavra da fé lá que está transformando a minha vida e da minha família, sabia? Tu precisa ver como eu entrei, como eu estou hoje. Tem uns irmãos lá, meu Deus do céu, fazia tanta coisa, mas agora está com a vida transformada. Está rompendo, está alegre, feliz. Até o semblante dele mudou. Queridos, a gente que está aqui há um tempo na igreja, isso é mais pura verdade. Sabe que a gente olha para as pessoas, a gente consegue ver nas pessoas a mudança no semblante delas. Sabe, a graça pega junto. O Espírito Santo vai fluindo, vai transformando as nossas vidas. Essa palavra, como diz, ela vai limpando como água as nossas vidas. A nossa fé vai aumentando. A nossa comunhão vai aumentando. As nossas conexões uns com os outros vai aumentando. A gente fala a palavra de Deus, a gente conta testemunhos, a gente também fala situações de desafios que estamos passando. Mas sabe de uma coisa? Nós temos uns aos outros. Eu aprendi desde 1995 o que é viver em família. Até então eu não sabia o que era viver em família. Mas eu cheguei num lugar como esse, eu sabia o que era fé. Eu soube o que é fé. Eu soube o que era viver em família. Eu soube o que é ser pai, o que é ser mãe. Eu soube, não que eu sou mãe, mas eu estou dando um exemplo, tá? Eu soube o que é ser mãe. Eu soube o que é ser filho. Eu já contei várias vezes aqui, mas é bem interessante. Eu me lembro que quando eu me converti, e minha mãe também se converteu, porque o entendimento acaba sendo mútuo, né? Eu me lembro que toda vez que minha mãe em casa, eu lembrava de uma coisa que eu fiz errado. Eu falei: mãe, vem cá, eu preciso te pedir perdão por um negócio que eu fiz aqui atrás. A minha filha, minha esposa está de prova. E eu sentava com ela e pedia perdão. Não, filho, mas está tudo bem. Sabe, não é talvez um peso acusatório, mas era uma consciência de quem sabia o que estava carregando. É uma confiança da fé que eu estava carregando, da vida que eu estava carregando naquele momento. E que sabe quando aquela vontade de você consertar cada vez mais a sua vida? A vontade de fazer as coisas certas. É isso que nós vivemos, é um estilo de fé. É um estilo de vida. Aleluia, aleluia. Oh glória. 1 João 5,4 diz, queridos: o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Aleluia! A gente pode se deparar com o que for. O que vence o mundo é a nossa fé. E sabe por quê? Porque Jesus disse: nós estamos nele. Você está sentado nas regiões celestiais com ele, com Cristo Jesus. E por conta disso ele disse: ei, deixa eu falar, vocês vão ter aflições, mas fica tranquilo, porque eu venci o mundo. Eu venci. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Como é que eu uso a minha fé? A gente recebe muitas coisas, né? A palavra, orientações, a gente está em comunhão aqui, como eu estou falando agora, mas a gente precisa colocar em prática. Inclusive uma frase que eu gosto muito do nosso ministério é: e viva na prática da palavra. E viva na prática da palavra. Sabe por que o Rema, ele é um diferencial dos outros cursos de teologia? E eu não estou aqui desmerecendo nenhum deles, é uma bênção. Mas sabe por quê? Porque ele exatamente faz com você para praticar a palavra quando você sai daquela porta ali. Isso aí. Amém. Isso é da fé. Queridos, ele nos inspira, o Rema, ele nos inspira a colocar em prática o que recebemos em sala de aula. Se naquela matéria a gente está falando sobre vida de louvor, e vida de louvor não quer dizer simplesmente, se é que eu posso dizer simplesmente, instrumentos, música e tudo mais, mas está dizendo sobre, de fato, uma vida de louvor que você vive no dia a dia. Porque aqui dentro, às vezes é um pouco fácil a gente olhar para o irmãozinho e amá-lo rapidamente, sorrir rapidamente. Queridos, quem que gosta do Fernando, marido da Elia aqui? Pelo amor de Deus. Fica do lado dele que você vai ficar 10 minutos rindo. Esse menino, você toca nele, nossa, peguei amor. É amor, é amor, é amor. É um querido. Então é muito fácil a gente estar aqui, respirar, é um ambiente favorável, vocês me entendem? Mas sabe, o Rema, ele faz exatamente isso, ele te capacita, ele te dá ferramentas, ele te inspira a você ter fé e praticar cada matéria que você aprende aqui, ali fora. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Como é que eu uso a minha fé? 2 Coríntios, essa eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, 2 Coríntios capítulo 4. Eu amo esse texto, amo, muitas pessoas até já sabem que está escrito. 4, versículo 13, diz assim, lembra que a gente vai falar sobre como usar a fé. Está escrito: cri, por isso falei. Como com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Como é que eu uso a minha fé? Eu aprendo o que eu recebo, eu me encho da palavra, eu recebo tudo e me calo? Eu recebo tudo e coloco um diploma na gaveta e está tudo certo, está resolvido, mas uma etapa concluída com sucesso? Posto nas redes sociais, maravilha, diploma, beca, está tudo certo? Não. Nós recebemos a palavra da fé. As 24 matérias, como foi dito, nós colocamos em prática. Nós cremos e falamos dessa palavra, para que todos possam ouvir. Escute isso que eu vou falar para você agora. Quando você fala fé, Deus executa. Mas quando você fala em incredulidade, quem executa é o diabo. Tem um livro do nosso querido fundador, apóstolo Bud, que fala, o título dele é Não Fale Negativo. Tem pessoas que falam assim, Verbo da Vida é uma igreja da positividade, né? É. Se para você, tudo certo. Você quer viver na negatividade ou você quer viver na positividade? É óbvio, eu só estou brincando, parafraseando. Nós somos na verdade a da fé. Nós somos na verdade da verdade. Mas se alguém pensar nisso, vem para cá que eu vou te mostrar a tal positividade que você está acreditando que a gente tem. Tu vai receber um choque do Espírito, você vai ver a positividade. É um polo positivo, não é nem negativo, é o polo positivo que tu vai receber, ó.
do cabeça aos pés. Amém? Aleluia, aleluia. Então guarda isso, quando você fala fé, Deus executa. Quando você fala incredulidade, o diabo que executa. Misericórdia, né? Queridos, a gente precisa entender que a fé tem uma voz. A fé tem uma voz. Você pode dizer isso comigo? A fé tem uma voz. Isso. E sabe, essa voz, ela não vai ecoar sozinha. Ela é através da sua vida. Queridos, eu passei por uma situação esses dias que eu estava... Essa semana. Foi essa semana que eu recebi a notícia, né? Essa semana eu recebi uma notícia de algo que eu estava orando, mas eu tinha descansado. Eu fui atrás dos meus direitos e tal. Mas mais para frente vocês vão saber o que é. E eu estava orando por aquilo. Eu me lembro de eu estar orando dentro do carro, indo trabalhar. E eu fiz exatamente assim, ó. Eu orava pela situação e falava assim, eu pego pelo Espírito da fé. E eu fazia assim, ó, pego pelo Espírito da fé, eu chamo a existência. E eu fazia isso, declarando, eu chamo a existência. E eu declarava o que eu queria. Eu não estou dizendo aqui que você está dando uma ordem para Deus. Mas nós lemos em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu exerço fé, eu agrado a Deus. Então eu tenho certeza que as coisas são favorecidas por aqueles que têm fé. Aleluia! Eu fiz isso. E essa semana agora eu recebi a notícia. Me mandaram uma mensagem, olha, aquilo, mais ou menos isso. Aquilo que você está esperando saiu. Eu fui correndo ver. Não para crer, mas eu fui correndo pegar. Porque eu precisava de um documento. E eu fui lá pegar. Mas sabe, queridos, eu já peguei pela fé antes. Vocês estão comigo aqui? Eu peguei pela fé antes. Eu declaro você pegando pela fé antes mesmo de receber. Você se alegrando, celebrando, sem ver, mas crendo naquilo que você tem orado. E você vai receber em Cristo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Por favor, coloque a imagem para mim aqui no telão. Olha aí. Quem está vendo, está entendendo o que é isso aí? Uma prateleira cheia de presentes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que diante de você esteja aqui, ó, cura, prosperidade, rompimento, unção. O que mais? Vamos falando aí. O que mais que pode ter ali? Como? Libertação. O que mais? Paz, casa, fé, ou enfim, uma série de coisas aí, amém? Aí está aqui nessa prateleira. Uma criança mimada, talvez não vai entender o que está ali. Uma pessoa talvez sem entendimento, não vai entender o que está ali. Mas você pela fé está entendendo. Então se ali está disponível para você, porque Cristo Jesus já conquistou, você pela fé vai lá e agarra e pega. Espera aí, ó. Isso eu pego. Eu pego a cura, eu pego a libertação, eu pego mais fé em Cristo, ou eu pego promoção, eu pego carro, pego casa, pego saúde, prosperidade. O que mais você quer pegar? É porque Jesus já conquistou para nós, nós tomamos posse. Aleluia! Queridos, é simples assim. É simples assim. A fé funciona. Eu sou testemunha disso. A fé funciona. Quantas coisas nós aqui podemos compartilhar de coisas que nós temos vida em Deus por conta da nossa fé em Cristo. Não é verdade? Aleluia, aleluia. Queridos, a Júlia perguntando, pai, você vai falar alguma coisa de mim hoje? Eu falei, não vou falar porque é das minhas casadas, das minhas filhas casadas. Essas gurias, quando elas vão em casa, elas não pedem para abrir a geladeira. Elas abrem a geladeira e pegam o que elas querem. Tá certo, né? O genro diz que está tudo certo. Vocês estão me entendendo? Elas não precisam falar, pai, por favor, deixa eu abrir a geladeira e pegar um Danone, um leite, alguma coisa que tem aí dentro. Não, é simples. Elas vão lá, abrem a geladeira e pegam o que elas querem. Elas estão diante do pai delas. Você conseguiu entender e você pegou. Não, acho que você não pegou isso não. Você está diante de Deus, querido. A obra na cruz, ela não foi metade. A obra na cruz não foi mais ou menos, mas a obra na cruz foi completa. Foi completa.
Restituição, Edson e Lenir, sobre a vida de vocês. Ah, mas os anos, não importa, é restituição em Cristo. É restituição sobre a vida de vocês. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Sabe, é com as mãos da fé que você toma posse do que Jesus conquistou por você. Amém? Esse livro, uma das frases, Scott Webb diz: a fé não é uma ferramenta para convencer Deus a agir, mas é o meio pelo qual tomamos posse daquilo que já liberou pela graça. Vocês entenderam isso? Eu vou ler de novo aqui, é bem importante isso. A fé não é uma ferramenta para convencer a Deus a agir, mas é o meio pelo qual tomamos posse daquilo que Ele já liberou pela graça para nós. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, como é que a gente mantém a nossa fé? Como é que a gente mantém a nossa fé? Como diz o Rick Renner, nesse mundo louco, o mundo está de cabeça para baixo, mas nós colocamos as nossas vidas de cabeça para cima. O estilo de vida que vivemos realmente tem que ser o contrário. É remando contra a maré mesmo. É um estilo de vida. Queridos, nós, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos familiares, somos nós que rompemos em fé. Sabe, uma vez eu falei isso aqui, o pessoal pedia para a gente orar às vezes, ora aqui, eu falei, meu Deus, eu vou orar de novo por esse povo que não crê. Querido, é você mesmo, até que eles creiam. Até que eles creiam, nós vamos orar, nós vamos declarar a palavra, e muitas coisas vão acontecer, em nome de Jesus, amém? Como é que eu mantenho a minha fé? Tiago 1:22 diz, sede pois praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, tudo que nós falamos a respeito da fé, a gente precisa colocar em prática. É colocando em prática que a gente consegue fazer com que a gente rompa, com que a gente cresça. Quem concorda comigo que desde quando chegou aqui no Verbo da Vida, teve a sua vida em crescimento? Não é verdade? Porque a gente tem colocado em prática a palavra de Deus. Não é, Rangel? Desde quando você chegou, quantas coisas não rompeu, não tem aprendido? Uma das coisas, você tem sido fiel a este lugar. Tem estado firme. E Deus vai fazer você se sobressair no meio onde você vive. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida portas abertas, facilitações do Espírito. Em nome de Jesus, pessoas querendo se conectar a você, por conta da fé que você carrega. A mudança que você está trazendo para a sua própria vida, você precisa continuar. Em nome de Jesus, amém? Debaixo de uma inspiração profética, eu declaro isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus, onde eu estou? Tiago 1:22 eu falei, né? A mesma coisa, vou repetir o versículo aqui, queridos. Romanos 10:17, como é que eu mantenho a minha fé? Certamente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu mantenho a minha fé? Ouvindo a palavra, estando neste lugar. Por isso que quando a gente fala, uma média, né? 4 quintas e 4 domingos. Se você falta 2 quintas e 2 domingos, você vem muito pouco na igreja. Você vem muito pouco na igreja. Então, todas as vezes que a gente fala para alguém, olha, é importante você estar presente, é importante você estar exposto a essa palavra, é importante você estar nas aulas. Sabe, eu e a Márcia, nós tínhamos um propósito, eu me lembro fazendo rema, de sermos alunos 100%. Eu tinha esse propósito, meu Deus, como isso era uma meta para mim. Infelizmente eu não consegui, porque eu tive problema com o carro, teve uma situação. Teve um dia que eu precisei pregar e não pude ir, teve uma situação que eu precisava resolver uma situação. E eu me lembro que a gente falou, puxa vida, eu queria ter sido 100%, porque é tão, isso fazendo em Caxias, tá? Agora imagina você que mora em Bento. É tão importante isso. Você está presente, porque cada vez mais você vai se expondo. Você vai mantendo a sua fé e vai crescendo em fé. Mantém e cresce. Mantém que recebeu, recebe o novo e vai crescendo. Amém? Você está comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Outra forma da gente manter a nossa fé é se matriculando no Rema. Mas por que vocês falam tanto desse Rema? Meu Deus, o que tem nesse negócio? Está remando para onde? É rema daqui, rema dali. Deixa eu falar para você, de fato, é uma palavra rema, uma palavra de direção para nós. Mas de fato a gente está remando para a direção certa. A gente está crescendo mesmo. É muito importante, querido, quando nós falamos para você fazer a sua matrícula, para você se inscrever e ser aluno do Rema, é porque a gente quer ver o seu crescimento. E eu não estou falando algo aqui que alguém viveu. Eu estou falando algo que eu vivi e que eu convivo com pessoas que vivem e viveram isso e têm tido a sua vida transformada mesmo. Ah, mas será que eu vou ter? Aí é dúvida. Aí é medo. Aí é ansiedade, que são os inimigos da fé. Mas como eu e você somos da fé, nós avançamos. E nós nos matriculamos e avançamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Queria chamar a banda aqui, por favor. Hora voou. Guarda isso que eu vou falar para você. Deus, o que Deus tem para fazer na sua vida, só vai acontecer se você corresponder. O que Deus tem para fazer na sua vida só vai acontecer se você corresponder. Então não adianta você ser, e de fato nós somos um bom depósito. Nós somos, você pode dizer isso bem alto? Diga, eu sou um bom depósito. Essa noite muita coisa no seu depósito foi colocada aí, querido. Aleluia. Mas sabe, não basta deixar guardado no armazém da fé, melhor dizendo. Está ali guardado. Eu dei até um nome, tá? Chama armazém da fé. Está lá guardadinho lá. Ó. Não. Eu abro o celeiro da fé, eu pego e eu uso onde eu preciso. Eu vou lá e pego. O apóstolo Bud falou para Guto. Apóstolo Bud falou para o apóstolo Guto. Você precisa se encher da palavra, porque na hora que Deus precisar, Ele tira de dentro de você. Eu peguei isso para mim na minha vida, querido. Eu me encho da palavra. Eu me exponho à palavra. Não está alguém aqui que é perfeito falando para você. Está alguém aqui que está crescendo dia após dia. Quem convive comigo sabe disso. Tantas coisas eu já errei, tantas coisas eu melhorei, tantas coisas eu venho avançando. Vocês. Sabe de uma coisa? Deus tem muito mais para nós. À medida que nós nos expomos a isso, Deus responde à nossa fé. A Bíblia está dizendo aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas cada um de nós tem uma medida de fé. E nós usamos para agradar o nosso Deus e vamos crescer mais. Vamos crescer mais. Vamos crescer mais em fé. Em nome de Jesus. Fique de pé em seu lugar, por favor. Desde já, eu declaro, se você entrou enfermo neste lugar, a cura está se manifestando agora. Em nome de Jesus. Eu não sei se é uma dor no braço. Eu não sei se é uma dor de cabeça. Eu não sei se é um problema que você tem na cabeça. Em nome de Jesus, eu declaro agora toda enfermidade batendo em retirada. Porque o Espírito da fé está aqui. Nós agarramos e declaramos cura se manifestando em nome de Jesus. Escute isso. Marcos capítulo 11. Um texto tão conhecido do Rema. Um texto que Deus inspirou Kenneth Hagin para ter uma vida de fé. Um homem, queridos, que estava destinado a morrer. Estava preso em sua cama por enfermidades. Mas ele ouviu o próprio Deus falar com ele. E ele, pela fé, agarrou essa palavra e levantou-se do seu leito. E nós estamos até hoje carregando o legado desse homem, sendo inspirados por esse Espírito da fé.
E o texto diz, Marcos 11, 23. E eu quero que você pegue isso para a sua vida. Eu quero que você pegue isso como estilo de vida. Eu quero, em nome de Jesus, e declaro isso sobre a sua vida. Você praticando essas verdades que eu vou falar agora. E você dando testemunho para o pastor Rafa, para mim, para o seu irmão do lado, no seu trabalho, eu não sei. Mas a fé vai se manifestar em você de forma como nunca você viveu. Segura. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê como acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo, diga comigo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será